iniciar a gravação aqui. E aí, vocês querem fazer só um teste do som rapidinho? Ah, não, a gente tá fazendo a meia hora que eu acho. Alô, som. Alô, sol. Estamos aqui hoje participando do Future Lawcast. Quase tanta energia quanto o Bruno. Quer abrir? Quer dar pro Dani abrir? Abre, Dani. Fala, galera, você que ainda se encontra num passado do direito, seja bem-vindo ao Future Lawcast. Olha ele. Som. Testando, eu gosto de fazer assim, testando. Pergunta, já tava gravando mesmo? Ah, então essa aqui já foi a abertura oficial, tá? Aqui, ó, testando. Ai, não. Isso Não. tem que estar. Isso tem que estar. Testando. Isso tem que estar. Corte, né? Esse corte tem que estar. Já tá gravando? Pode. Não, já pode. O Dani já abriu. O Dani já abriu, testando. Não, faz a tua. Não, Por favor, faz a não. sua Ainda bem que não tem um uísque, senão a galera fica Faz a muito sua doida aqui. abertura. Já Tem Mas striptease em cima da mesa. Quinta série voltou. Coloca em preto e branco. Quinta série. É. Posso? Por favor, Bruno. Fala, Future Lawyers! Começando mais um Future Lawcast com ela, CEO da Future Law, doutoranda na USP, agora já posso reduzir. A galera pediu pra eu gritar forte hoje, pessoal. Então ela, Tainá, palmas para a Tainá. Cadê as palmas para a Tainá? E ele também, famoso TikToker, conhecido nas redes sociais. Quem ainda não segue, siga ele. O nosso representante da geração Z, ele, o famoso Fatudo. Palmas para o Fatudo. E falta asfalto. E hoje, nosso convidado especial é ele que é o presidente do ecossistema, Daniel Marques. Olá. Cara, e antes de começar, cara, talvez seja um elemento que não seja nem tão relevante pra quem tá ouvindo. Pra gente é muito relevante, porque o primeiro episódio dessa nova temporada era com o Daniel Marques. A gente gravou, mas tivemos problemas técnicos que é típico de um MVP, né? Então, cara, Beta contínuo. beta contínuo, então estamos regravando. Always in beta. Tentaremos trazer o mesmo conteúdo, acho que é muito difícil. Quase Jamais impossível. serão. Jamais serão. Não, da primeira vez você abriu, hoje foi o Dani. É isso, Já já tá tivemos tudo essas diferente, mudanças. Na primeira vez, Daniel estava com uísque, hoje está com uma Coca-Cola. Da Ele primeira chamou- vez. Coca Tá Zero, patrocinando. Coca Zero. Coca Zero. Patrocina a gente, Coca. Na primeira eu vim distraído, eu vim de bermuda, vindo da praia. Hoje eu vim aqui, ó, trajado. Hashtag B2L Lovers. E que camisa é essa? Que Fatudo? camisa é essa? Me conta. Do evento lá, a B2L Lotec Experience em São Paulo. Maravilhoso, por sinal, fazendo o nosso merchan. E por onde que a gente começa com o Daniel? Cara, eu lembro tanta coisa que a gente falou que foi legal que eu não sei por onde... Cara, vamos lá. Esse é o nosso primeiro episódio. De novo, vamos fingir Eu pras fico- câmeras. Acho importante a gente Estamos aqui no primeiro episódio do Future Lawcast. A gente vai lançar isso como o primeiro mesmo. Esse é o nosso primeiro episódio. Legal. Então, em breve, vocês vão acessar os nossos próximos. E a proposta do Future Lawcast é vocês terem acesso a conteúdo, mas principalmente acesso às estrelas da advocacia 4.0, as estrelas do mundo jurídico e da inovação. E a gente não poderia começar com alguém melhor, senão com Daniel Marques. Daniel é precursor junto a um grupo de a um grupo de caros amigos, e Daniel tem realizado muitas mudanças e muitas disrupções dentro desse mercado, e a gente quer compartilhar aqui o que ninguém fala, o que ninguém sabe, o que ninguém pergunta para o Daniel. Bastidores. A gente quer compartilhar os bastidores, a gente quer compartilhar o background do Daniel, a gente quer que vocês entendam o que constituiu a matéria que hoje aqui existe, que está aqui sentada nessa mesa. E talvez, inclusive, isso possa inspirar todos vocês que estão aqui com a gente dentro dessa trajetória e talvez inspirar para que algumas dúvidas sejam sanadas. Que bonito sobre isso, hein, Tainá? É, Tainá tá Fiquei inspirada. emocionado hoje. Fiquei emocionado. Obrigado, Vou usar o cães. Tainá tá vindo também de um retiro de meditação. E aí a gente já começa nisso. Oversharing. Né, Bruno? Oversharing. Não, mas é pra gente puxar, porque é uma coisa que eu me lembro muito. A gente falou de meditação Falando da ODS. nisso. Pra introduzir nosso convidado. Pra quem não sabe, Daniel, cara, você vai ter que começar a tua vida desde o início.
que foi muito maneira da outra vez. Cara, você contou por que você escolheu direito, por que você saiu direito. Cara, a tua experiência, não vou dar spoiler aqui pra galera. Cara, começa aí a contar que foi incrível daquela outra vez. Tudo saiu muito surpreendido. Ficou 2 semanas aqui falando sobre o teu conhecido técnico. Pra quem não sabe, Daniel, teólogo, filósofo, doutorando agora na UERJ, né? Então tem uma bagagem aí, tem uma história de vida muito única. Daniel, conta aí pra Teólogo gente. não, mas Ai. quase foi. Não, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer gigantesco estar aqui nesse primeiro episódio do Future Lawcast. O primeiro é o Alpha e Ômega, né? O primeiro e último da série. Né? E não sei por onde eu começo. É tanta história, tanta coisa que a gente poderia estar contando e conversando que... Mas sou advogado, né? Comecei a fazer direito aí no início. O Fatudo não era nem nascido ainda. Nasceu em que ano, Fatudo? 99. 99, foi quando eu entrei na faculdade de Direito na FRJ. Salvo. Então eu entrei em 99, mas aí eu fiquei até mais ou menos 2001, 2002. Aí tranquei a faculdade. E aí fui viver uma aventura aí durante 8, 9, 10 anos, né, em outra linha que não era o direito. Né? E aí eu fiz filosofia, fiz MBA em ciência e fé, também fiz um mestrado em filosofia em filosofia da ciência, epistemologia, né? No Daniel, peraí, detalhe. É. Pra quem não viu esse primeiro episódio que nós estamos gravando, você tava lá. Por que você escolheu o direito? Eu acho que foi um papo que a gente fez outra vez, era legal entender o que te levou ao direito. E aí teve uma mudança aí, cara, bastante atípica, que, cara, você largou o direito, cara, foi estudar, cara, com a perspectiva ali de ser padre, cara, detalhes aqui de toda a tua vida, que naquele dia foi muito legal, a gente quer conhecer todos os Vamos detalhes. a 1997, 1998. Não dá esse O jovem, pulo aqui, não. queremos jovem Daniel. Ele Então, beleza. isso como se fosse tipo assim, não, eu tranquei ali 2 períodozinhos, depois voltei. Então vamos comentar a história desde o início, né? Então Deus criou o mundo. Gênesis. Não existia nada. Então, eu sou do Maranhão, nasci em Imperatriz do Maranhão. Segundo o William Bonner, é conhecido como a capital nacional do pistoleiro. Né? Hoje em dia é a capital do skate, com a nossa Raíssa. Fadinha. Né? A Fadinha. Então, a capital mundial do skate. Que Então, vai estar aqui, né, inclusive. aqui vai estar vindo aqui no nosso Não podcast. sei, tá tudo, dá um Pode jeito. ser, a gente dá um Tubarão, jeito, a gente junto dá com um o jeito. Tubarão. Inclusive, aviso que eu dei pra Thay mais cedo, que era o que eu ia te falar. Conseguimos Tubarão, vamos trazer Que Tubarão. isso, no ar, assim? Spoiler, Prazer, spoiler. Tubarão. Olha. Caraca, então Boa. aguarde aí que Tubarão vai estar vindo já Aguardem. já. Em breve Aguardem. vocês vão entender o que é tubarão, onde vive. Pra mim, Tubarão é aquela música de criança Shark, Baby Shark, Baby Shark. Tenho ouvido muito, né, Daniel? Tenho ouvido bastante. Então, aí nos mudamos pro Rio de Janeiro, eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Aí estudei, fui fazer Direito. Você mudou pra Barra, né? Pra Barra, na época da Barra que tinha nem semáforo ainda. Né? Então, naquela época, você conseguia atravessar a Avenida das Américas sem olhar para os dois lados, simplesmente atravessava. Areia. Né? Areia. Real ali. Né? E aí, então, estudei lá na Barra. E aí vem chegando o período para poder fazer o vestibular. Acabei escolhendo o Direito, muito influenciado por um tio meu, também é advogado. Estava em dúvida entre Medicina e Direito, né? Engenharia não, né? Porque antigamente, né, tinha dos anos 80, era Engenharia, Medicina ou Direito, né? Então, engenharia não, porque eu nunca fui muito fã da matemática, apesar de gostar da filosofia da matemática, a história da matemática, mas enquanto cálculo não sou muito bom, não. E aí, então, fui fazer Direito, passei na FRJ, e aí fiquei 2 anos lá na Faculdade de Direito da FRJ e tranquei, porque desde criança sempre tive uma vivência muito forte da fé, né? Então participava muito de grupos jovens, ações de caridade, lembro muito bem quando teve uma dessas secas que teve no Nordeste, no colégio a gente juntou aí algumas toneladas para poder enviar lá pro Nordeste, né? Depois ia para creche, orfanato, essas coisas, ações sociais. Então, em certo momento eu senti o chamado, por que não fazer isso minha vida toda, né? Então eu falei assim, vou lá, né? Vou ver o que ver se é isso, né? E aí eu pensei que ia lá ficar 1 mês, 2 meses, era um retiro também, e acabei ficando aí 8 anos, né, nessa vida, né? Então eu estive morando no México, onde eu fiquei na época do mosteiro, né, que é os primeiros 2 anos, você fica num momento muito de silêncio dentro do mosteiro. Depois fui para a Espanha, onde a gente fez o que a gente chama de Humanidades Clássicas, que era uma formação que todo sacerdote fazia, né? Humanidades Clássicas você estuda a história universal, literatura, arte,
Aí continua o estudo do grego, do latim, né? E aí... Conta essa rotina aí, Daniel. Como é que era no mosteiro? Isso é uma coisa que, cara, até pra galera, a gente sempre fala de ter uma audiência aqui nova. Então, pra menino que agora tá ouvindo, vendo esse podcast, respondendo no WhatsApp, vendo um TikTok, 2 séries no Netflix ao mesmo tempo. 5 telas. 5 telas, 15 mil telas. Como é que era essa vida aí? Cara, podia falar, podia usar meio de comunicação, não podia, isolamento total, quanto tempo? Cara, na minha época que eu fui, mal usava um e-mail, né? A gente tá falando aí em 2002, 2001, 2002, né? Quando eu comecei. Nem cheguei a ter Orkut, né? Quando me explicavam que era esse negócio de Orkut, eu não entendia. Eu falei assim, pra que isso, né? Por que a pessoa não liga, né? Pra que ficar mandando mensagem? Eu não conseguia entender qual era o conceito de ir atrás do Orkut, que aí quando eu saí, o Orkut já não existia mais, né? E hoje o Daniel, super blogueiro aí, TikTok. TikTok, faço dancinha. Mais de 1 milhão de views. Mais de 1 milhão de Viralizando. views. Me segue aí, Famoso fitness. Doc Daniel Marques, me segue nas redes sociais mais próximas de você. Lá tem conteúdo de qualidade todos os dias para atender suas necessidades. Que isso. Cara. Profissionais espirituais. E como é que é a rotina? Eu achei muito engraçada essa pergunta da rotina, porque assim que indo um pouquinho para frente, depois voltando, né, para a rotina. Quando eu saí do seminário e aí voltei a trabalhar, né, como comerciante, comércio de varejo, e aí comecei a fazer também o MBA em gestão empresarial, naquela época era um famoso livro chamado Milagre da Manhã. Não, lê esse livro, os empreendedores todos lendo o livro Milagre da Manhã. E quando eu fui ler, era praticamente a rotina que eu já vivi durante 8 anos, 9 anos, 10 anos da minha vida. Então lá como é que funcionava? A gente levantava às 5 horas da manhã, todos os dias. Final de semana a gente levantava mais tarde, 5h05, né? Descansa ali, né? 5 minutos. Faz muita diferença 105. Parece um pouco. Então era 5 horas da manhã, depois de 5 horas da manhã a gente aí nos arrumávamos, tomava um banho, colocava a batina, e aí ia para a capela fazer as primeiras orações, né? Em toda a comunidade unida na capela, cantava lá o Veni Creato em latim, e aí cada um ia para sua cela, né? Durante esses 3 primeiros anos, eu morava era menor do que essa sala aqui de podcast. Mas né? o nome era Cela mesmo? Cela. Dentro do mosteiro é uma tradição, né? Na verdade, é cela em português. Eu já fui ler sobre isso. Tipo, é cela em português, mas em inglês é cell. E você pode traduzir como célula. Que aqui a gente traz como... porque em português, cela parece que é cela de prisão, né? Mas pode ser uma célula também, que é um cantinho, é um espaçozinho. Então, assim, porque parece que tá preso. Célula é um pequeno quarto, né? Célula. Então, então aí tinha cama, tinha um lugar para colocar 3 roupinhas, né? Um lugar para tomar ducha pequena. E aí em frente da cela tinha nem porta, tinha uma cortina. E aí ficava a mesa de estudo, né? Então a gente ia pra cela e ficava 1 hora de meditação, em oração. Meditação 1 hora todos os dias. Terminava pra missa, depois da missa tinha café da manhã, tudo isso em silêncio. Depois do café da manhã, cada irmão tinha um trabalho específico. Então meu trabalho era com jardim, então eu cuidava do jardim, do seminário. Desde o início me colocaram lá no jardim. Foi até cara o final. do ecossistema, tá vendo, Daniel? O Já cara era o cara do ecossistema. Ficava cuidando, era bom, mas era ruim. Ao mesmo tempo que era bom porque a gente saía um pouco da rotina, né? Ao mesmo tempo era ruim porque era tudo muito rápido. Então a gente tinha que trocar de roupa, colocar a roupa para ir pro jardim, depois tinha que voltar de novo. E aí na parte da manhã tinham aulas, né? Então você tinha aula de espiritualidade, aula de teologia, aula de introdução à filosofia, as regras monásticas, né, daquele mosteiro, um pouco de latim, um pouco de grego também, espiritualidade. E aí você tinha um almoço, o almoço também era em silêncio. Enquanto a gente almoçava, tinha uma leitura. Geralmente a leitura era algum tipo de livro relacionado à história, à economia, alguma coisa de atualidades, né? No México. Isso 2 anos no México, isso. É lá em Monterrey. E aí depois do almoço a gente tinha... E aí ia pra capela, rezava, e aí continuava os estudos à parte da tarde. Entre um estudo e outro tinha orações também, né? Até o horário do jantar. O horário do jantar também em silêncio, né? E tudo isso em silêncio, o dia todo em silêncio. Aí na hora do jantar nós tínhamos também leitura. Aí já era uma leitura de espiritualidade, né? Final da noite. E aí quando terminava o jantar a gente tinha 10, 15 minutos de conversa. E aí a gente ficava conversando no corredor. Terminava isso, pra capela, orações da noite, dormir. Né? Então eu dormia entre 9 e 10 horas da noite, não lembro exatamente agora. E aí 5 horas da manhã levantava de novo. 8 anos dessa rotina.
8 anos na rotina mudava muito pouco, né? Porque aí isso era durante um mosteiro, e aí depois em Salamanca, em unidades clássicas, aí mudava mais os estudos do que a rotina, né? O conteúdo daquilo que se estudava. E aí depois em Roma, filosofia, a parte de bacharelado, aí eu foquei na parte de ética e antropologia. Aí depois na época do mestrado, que né, foi mestrado em epistemologia e filosofia da ciência, em paralelo eu também fazia um MBA em ciência e fé. Nesse intervalo também, sempre me mandavam para o Brasil para trabalhar, né? Então trabalhei, que chama-se trabalhos apostólicos, né? Então eu trabalhava muito com criar grupos, né, para poder educá-los na fé e na formação também, formação humana, das virtudes. E aí eu organizava acampamentos, trabalhava muito com famílias e adolescentes. Então, cada 15 dias, uma vez por mês, num seminário que tem em São Paulo, eu organizava acampamentos para 50, 100 adolescentes, né, entre 11 a 15 anos, 16 anos, e a gente coordenava esses acampamentos, onde tinham atividades também religiosas, de formação, jogos, brincadeiras, né, então era muito bacana também. E isso foi durante 2 anos. Trabalhando com pessoas, né? Sempre me colocaram para trabalhar com jovens. E aí eu fui uma vez, porque tinha que substituir o irmão durante as férias, em vez de ir para as férias mandaram trabalhar, e acho que gostaram, aí sempre mandavam. E aí ficava essa loucura, né, entre trabalhar, estudar em paralelo, né, fazer um mestrado, fazer um MBA, e aí indo e voltando. E aí fiz a filosofia, fiz o mestrado em filosofia. Quando começou a teologia, eu pedi para ser transferido para o Brasil, aí fiquei no Brasil estudando um tempo, foi aquele período que já estava chegando ali, que a gente chama, né, quase na ordenação sacerdotal, que era um momento mais forte de discernimento, né, e aí, conversando com o diretor espiritual, depois de algum tempo, né, a gente acabou... Tinha um diretor espiritual. Sim, o diretor espiritual, no início, no noviciado, você tem um diretor espiritual, isso no caso, na ordem que eu entrei, né, semanal. E aí depois das unidades clássicas, a frequência era quinzenal. Legal. E é bem interessante essa pergunta sua. Uma vez eu ganhei a bolsa Templeton, para ir para Cambridge, para fazer um curso lá de filosofia, a relação entre ciência e fé. Aí tinha cientista da NASA dando palestra. Assim, foi incrível. E lá, um pouquinho diferente do que é o estudo universitário no Brasil, mas se copiava muito a rotina do mosteiro, porque Cambridge e Oxford surgem na formação de sacerdotes até chegar Henrique VIII, né, e se apropriar daqueles bens, né, e aí muda também, e aí lá começam a entrar pessoas que não são só monges para poder estudar, começa assim, mas a rotina do universitário lá em Cambridge e Oxford é de um mosteiro. Então você tem as refeições no refeitório em comum. Você não tem um diretor espiritual, mas você tem um tutor, que toda semana você se encontra com esse tutor, e ele não te dá orientação espiritual, mas te dá orientação acadêmica e te dão livros e trabalhos que você tem que resumir. Por isso que lá o estudante lá não é conhecido como universitário, mas como reader, leitores. E é mais importante seu encontro com o teu tutor pessoal do que suas aulas. Você não é obrigado a assistir às aulas. Todo mundo vai e acaba assistindo. Né, e fazendo as provas, óbvio. Mas ninguém falta ao tutor. E além do tutor, tem um grupo pequeno que também se reúne todas as semanas. Então é muito mais importante a tutoria pessoal, né, e esses grupos pequenos do que a própria aula com todo mundo. Né, se complementam. Mas em ordem de hierarquia de importância, a tutoria. E eu achei bem interessante, porque... e aí você pega o horário, aí tem o horário do almoço, horário da janta também, Cambridge, igualzinho essa vida monástica. É muito parecido com a faculdade aqui no Brasil, né? Para quem estudou na FRJ à noite, então, né? O cara casado com um filho, trabalhando em 3 empregos, pegando 2 horas de ônibus. E aí você entende, né? Porque em Cambridge você tem lá, só em um college, que é o College Trinity College, onde Newton estudou, você tem lá 30 prêmios Nobel, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum, porque tem essa dedicação exclusiva, quase que sacramental, né? Religiosa ao estudo. E agora voltando, né, devido à B2L, a gente foi ano passado lá, passamos 2 semanas com um grupo de associados da B2L, a gente encontrou com o Richard Susskind, visitou os maiores escritórios de advocacia, a gente foi novamente a Cambridge. E lá, uma pessoa que nos guiou foi uma aluna de Direito. E lá, a aula de Direito são 3 anos só de teoria. E essa loucura, lá, você estuda 3 meses, são 90 dias de estudos e 1 mês de descanso. 90 dias de estudos, 1 mês de descanso. Aí fazem 4 vezes esse ciclo ao longo do ano. E aí em 3 anos você estuda a parte teórica, só teoria.
E aí, quando você termina esse estudo, só a parte de teoria, ou seja, só a oração, só o mosteiro, aí você vai para a prática durante 2 anos. E aí você tem que escolher se você quer ser barrister, que é o cara que vai falar no tribunal com o juiz, ou solicitor, que é o advogado de consultoria, que faz tudo o que o barrister não faz, porque lá são 2 ordens de advogados. E aí é muito engraçado que o barrister, você também, durante esses 2 anos, tem que escolher um advogado que também é barrister, que vai te acompanhar durante 2 anos e assinar. É uma mentoria também. Então, essa formação individualizada, né, que eu acho que é um grande sucesso nas grandes universidades, nas grandes academias, e que nasce dentro da Igreja Católica, né? As universidades, elas surgem ao lado das grandes catedrais, né? E aí tem discussão, né, que a Bolonha na Itália fala que é a primeira universidade, né, e Salamanca fala que é a primeira, e aí também tem uns árabes na universidade, acho que Marrocos fala, não, eu sou a primeira, né? Então tem essa discussão, mas as universidades, como a gente conhece, né, ela surge ao lado das catedrais, das igrejas católicas, né, quando você fazia o trivium, o quadrivium, né, então é muito bacana a gente entender que existe uma herança, né, não surge do nada essa ideia das universidades, o conhecimento universal. Por isso você estudava o quadrivium e o trivium. O quadrivium e o trivium era uma formação básica nas ciências exatas e ciências humanas, então retórica, oratória, estilo, né, que te preparava para a seguinte matéria. Aí você ia decidir, estudava, geralmente era medicina ou direito, né? A maioria das pessoas faziam naquela época, não tinha tantas... Não mudou muito, né, ao longo dos séculos. E o dinheiro. Mas, Daniel, você deu um pulo aí, cara, voltando para Cambridge, cara, primeiro ali com essa bolsa dentro da tua formação ali, super focado na espiritualidade, depois com a B2L, bateu um pequeno gap aí, que é... Beleza, cara, você ganhou bolsa, tava estudando teologia e filosofia, cara, o que aconteceu? Você voltou, e aí você volta pro UFRJ pensando em quê? Já bem mais velho, como é que tem essa guinada aí de retorno, de, cara, abandonar suas viagens pelo mundo aí pra voltar pro Rio, pro UFRJ lá de noite, ainda de sem novo. filho. E de novo, né? De novo, Então, quando eu voltei pra FRJ, já tinha sido jubilado, então eu tive que fazer o Enem novamente, aí passei no Enem, entrei pra faculdade achando Tirou uma nota boa em filosofia lá no Enem? Eu me lembro. Sei que eu passei, bro. Nem sei como eu passei, porque nem estudei praticamente ainda. Não estudei. Fui lá, vou fazer o Enem. Se eu Cara, passar, estudou ótimo. na vida inteira, pra ser padre. Não, pô, não estudei. Não, mas aí o que rolou? Porque o Enem, hoje em dia, a diferença da minha época, eu não sei se o Bruno pegou isso, a Tainá, são mais jovens, né? Mas assim, tinha que fazer uma prova pra UERJ, uma pra FRJ, uma pra Unirio, uma pra... Era uma maratona e eram provas totalmente diferentes umas da outra. O Enem, ele é difícil. Mas as perguntas, elas são construídas muitas vezes através de uma certa lógica. Assim, faz uma pergunta, aí você vê as 4 opções, fala assim, cara, isso aqui não é. Entendeu? Isso aqui, o outro não é. Então, aí às vezes fica em dúvida entre essas duas aqui. Então, é menos conteudista também, né? tem uma parada meio de você meio que, ao ler a pergunta, você sabe mais ou menos a resposta. É uma outra dinâmica pedagógica que Mais tem no Enem. lógica. Eu não passaria se fizesse de novo o Enem que eu passei naquela primeira vez, porque realmente eu acho que era muito mais difícil. Já dá pra fazer um corte aqui. Química. Daniel Marques, diretor da B2L, quebra o Enem. Já tá separado já, que é instantâneo o negócio. Mas você resolveu, cara, largar esse caminho. Eu larguei, voltei, aí comecei a trabalhar no varejo, farmacêutico, porque minha família tem farmácia. Atualmente eu não tenho mais farmácia no Rio de Janeiro, mas continuo tendo no Maranhão. Aí continuei ajudando nisso, mas não era algo que me identificava do varejo, não era o que me... Sabe aquela coisa da paixão? Por causa disso, eu também comecei a fazer um MBA em gestão empresarial. Aí, em paralelo, fiz o Enem, né? E aí tava fazendo MBA e a faculdade. Cara, você teve uma experiência de 10 anos, rodou o mundo, cara, cultura e voltou pro direito. É uma coisa que realmente estava. Não aproveitei nada das matérias que eu estudei praticamente. Pra não falar que aproveitei nada, aproveitei um semestre. Filosofia aplicada ao direito. Não, porque, cara, rola muito isso, né, cara? A galera que tá ouvindo, geralmente a galera escolhe, como você escolheu a primeira vez, com 17, 18 anos. E a gente sente muito isso. Na Future Law, a galera procura muito falando, cara, eu escolhi direito por conta disso, não gostava de matemática, não gostava de biologia, fiz direito, gostava de história, cara, hoje eu tô um pouco perdido, trabalhei aqui, ali, não fez muito sentido, pô, a Future Law abriu meu caminho, pô, fiz curso de legal design, então a gente sempre tem um aspecto muito da Future, esse aspecto inspiracional, como é da B2L, então a gente traz gente.
Agora, do teu caso é diferente porque, cara, você teve uma oportunidade ali de uma década de vivenciar, experimentar, ver que não era o caminho esse, seguir ali pra tua vida, volta e volta pra direito convicto, né? Então, você é um que não dá pra reclamar, né? Entrou ali... Eu não sabia, era novo, né? É isso, tem essa, não era menino, né? Assim, desde a primeira etapa que eu entrei no direito, tanto na segunda etapa, eu nunca quis fazer a faculdade de direito para ser o advogado padrão. Processo, fazer contestação, petição inicial. Mas eu sempre vi o direito como um instrumento de compreensão da realidade social. Né? E a partir desse instrumento de compreensão da realidade social, de algum modo, utilizar esses conhecimentos para o meu dia a dia, no caso, né, empreender em alguma área. Né? Então, eu via muito o direito como business e como ferramenta de transformação social. Não que o advogado e você trabalhar com processo, o padrão do direito não seja também um business, né? Mas eu não me via indo lá no tribunal todos os dias. E aí eu voltei a fazer direito, né? Passei no Enem, estava trabalhando com a família, mas não estava me identificando com aquilo, fazendo a faculdade de direito, trabalhando e fazendo em paralelo também um MBA em gestão empresarial ali na FGV aqui no Rio de Janeiro, ali na Barra. Eu falei, cara, eu vou resetar de novo. Já tinha resetado uma vez, aí 10 anos, voltei, aí hesitei de você, não vou trabalhar com a farmácia, né? Mas antes disso, eu já estava buscando outros caminhos. Desde 2016, eu tinha percebido que existia um movimento, sabe aqueles movimentos que tem na história de transformação paradigmática, estilo Thomas Kuhn, né? Estrutura das evoluções científicas, né? Que a sociedade estava passando por uma profunda transformação paradigmática. Era aquele período das startups. Hoje em dia, se falar que a startup é quase um crime, né? Era cool, né? Maneiro, legal, hype, a sua startup há 6 meses atrás. Hoje em dia, Pode ser mais unicórnio, né? Unicórnio, camelo. Eu falei assim, agora eu vou inventar um otonorrico, né? Lá o outro animal. E assim, e aí, startup, inteligência artificial, blockchain, novos modelos de gestão. Então, por exemplo, eu estava fazendo gestão empresarial, mas ao mesmo tempo, dentro do meu curso de gestão empresarial, não ensinava os métodos de gestão mais inovadores que existiam no mercado, que eram aplicados pelas startups. Então, tudo isso me chamava atenção. Então, comecei a participar de Demo Days. Em 2016. 2016. Participar de Demo Days, de eventos de tecnologia, mas nada dentro do direito. Fazendo faculdade de direito, trabalhando, participando de MBA, vendo todos os movimentos. Mas só pra entender, você já tinha, então, esses insights de aplicar isso tudo dentro do direito? Porque, assim, cara, a gente começou a falar mais profundamente, mais sério sobre isso depois de pandemia, depois de 2020, que todo mundo viu que, cara, não tem como voltar atrás, vamos ser obrigados a adaptar isso aqui. Então, tipo, muito à frente, assim, perceber isso desde 2016. Mas é interessante, você vê no episódio, por exemplo, do Helder, a gente fala muito isso, né? Então, cara, era um mato muito alto, não era uma coisa óbvia como hoje. Com certeza a curva de aceleração, até a gente brincava, né, no início da pandemia, qual foi o maior vetor de inovação na tua empresa? O CTO, o CIO, cara, a pandemia, porque ela obrigou todo mundo a usar todos os recursos tecnológicos disponíveis para manter sobrevivência. Mas o Daniel estava na gênese aí desse momento que, cara, a galera, para a maior parte do mercado, ninguém estava observando. Tanto é que nós éramos os bichos estranhos ali no negócio, mas que foram as pessoas que puxaram essa mudança. E não é à toa que você vai lá na B2L Experience hoje, tiveram, sei lá, 2.500 pessoas, o mercado inteiro lá dentro. Isso é um resultado desse trabalho que se inicia lá em 2016, né? Então a gente está em 2016 participando de tudo isso, e aí eu tô lá na faculdade um dia em 2017, e aí vejo assim aqueles murais que tem na FRJ, né? Eu não sei se foi no Facebook da faculdade ou foi no mural lá, que eu vi que ia haver um evento, né, dentro da OAB do Rio de Janeiro sobre startup e empreendedorismo. Lançamento da comissão de startups do Helder lá. Exatamente, do Helder Gavão, que é amigaço nosso, já teve aqui, vai estar num dos episódios que você... Será que já teve? Vai estar? Back to the Future. Cara, aqui, brother, a dimensão do tempo é muito sinistra, mano, porque esse é o primeiro episódio que vem depois de vários outros episódios e ao mesmo tempo é o último. Entendeu? O que é o tempo, cara? Então, assim, o Eder esteve, vai estar, você está assistindo agora. Então, assim, eu não sabia, não conhecia o Eder, não conhecia a Bruno, não conhecia ninguém, mas eu era um cara, sempre fui um cara muito assim, entendeu? Cara de pau, desde pequeno, sempre fui cara de pau, né? Então, eu quero conhecer, porque toda essa questão de inovação e tecnologia eu não tinha visto ainda dentro do direito. Estava imaginando fora do direito, né? E aí eu cheguei até a criar uma startup de health tech,
né? O Sedão lá depois apoiou, eles já foram vendidos, uma outra startup vendeu. Aí quando foi vendido já não estava mais. Porra. Mas bem, e aí fui nesse evento. Quando eu fui nesse evento lá, que foi a inauguração desse comitê, e olha só a importância da OAB, né? Dentro da B2R a gente tem um ditado que é muito do Bruno, que o advogado é e sempre vai ser indispensável. Eu repito isso, usco ad náusea, até o vômito, né? Até enjoar todo mundo. Porque, óbvio que isso é essencial, é importante. Mas é óbvio também que um novo modelo de advogado está surgindo, né? O fato do advogado ser indispensável não significa que ele vai cumprir aquelas mesmas tarefas. Então, estou lá, eu sozinho, no evento, e aí tá o Bruno tava mediando a mesa, né? Aí tava o Helder, tava o Marcelo, tava o Dante, tava o Cris Xavier, tava Rafa do Brasil. Tava o Rafa do Jus Brasil. E, cara, eu fui ouvindo aquilo e sabe, o teu cérebro vai explodindo. Fala assim, caralho, tudo aquilo que eu tô estudando há 1 ano e meio, 2 anos, dá pra aplicar no direito, né? E aí, quando terminou, fui com o Helder, que era o organizador do evento. Nem conversei com o Bruno naquela hora, né? Ele era um simples Hellis mediador ali. Quem é Bruno, pô? Quem é Bruno? Né? E aí, fui falar com o Helder, porque era o organizador ali. Eu falei assim, Helder, cara, a gente tem que levar isso pra FRJ. Eu sou aluno da FRJ, e o Helder também é aluno da FRJ, o Bruno é. A Tainá não é, não? O Erge. O Erge, não. Você é da FRJ, não? Ah, IBMEC, né? IBMEC. Bem. O Helder é o FRJ? O Helder é FRJ. Da PUC, não? Direito. Acho que o Erge o Helder é PUC. PUC. Certeza que... ele fez doutorado na É, FRJ, foi isso. economia, né? Também nós estamos aqui no doutorado do UERJ, né? Doutorado. Eu tô doutorado da UERJ, para não falar mal, eu faço doutorado na UERJ. Então, Já ia falar que era a segunda opção das pessoas, que todo mundo escolhe o FRJ, quando não passa, acaba indo pro UERJ. Segunda opção de vocês, né? E aí eu falei assim, Helder, cara, a gente tem que levar esse tema para dentro da faculdade, porque a gente vive num topos uranós platônico, totalmente desconectado com a realidade, a gente tem que despertar do sonho dogmático esses alunos, não do direito. E é interessante, porque assim, acho que essa coisa do sacerdotal, do serviço, bate sempre, né? Porque eu poderia ver aquilo, alimentá-lo aquilo como um business, como um negócio, mas eu falei assim, não, eu tenho que levar isso, não sei porquê, acho que é um pouco natural, né? Tenho que levar isso para a faculdade de Direito. Fiquei perturbando o Helder me levou pro Marcelo, aí o Marcelo me levou pro Bruno. Né? E aí o Bruno, né, que é maluco, né, um maluco beleza, né, no melhor estilo, né, de disrupção, falou, cara, vamos fazer. Né? E aí a gente fez um evento que foi muito bacana. Aí tem várias histórias, né? Porque a gente foi fazer o evento, faltava 5 minutos para o evento começar, não estava nem aberto o auditório da FED, para variar, né? Tava nem aberto o auditório, não tinha ninguém. E aí, assim, o Bruno tinha chamado pessoas de São Paulo, tava uma pessoa da Microsoft, tava não sei o quê. E eu preocupado, o coração assim, caramba, o negócio vai ficar feio aqui. O negócio vai ficar vazio, não vai ter ninguém. Aí o Bruno, relaxa, Dani, isso vai dar certo, tranquilo. Né? Aí pegou lá, calma aí que eu vou fazer um negócio aqui. Ele já aluno, pegou lá um quadro em branco, começou a escrever, né? O título do evento, vem pra cá. E aí a galera começou a chegar, a gente conseguiu abrir a porta 10 minutos atrasado, mas isso é normal, depois que eu passei pelo primeiro, todos os eventos da FRJ acontece a mesma coisa. Você não sabe se a porta vai ser aberta do auditório. Na UERJ acontece isso. O UERJ lá, o cara tá 1 hora antes esperando ali na primeira fileira e tal. Fila, né? E aí, bem, encheu o auditório lá, mais de 250 pessoas participaram, né? Então foi assim um marco. Enquanto eu estava na farmácia, trabalhando, né, em contato com a Futurlaw, e eu tomei E só um pequeno parênteses aqui também pra falar do Daniel. Cara, quando ele puxou, foi isso, cara. Tinha estudado na FRJ, cara, cansei de fazer lançamento de livro, exposição de quadro naquele salão nobre. O Daniel falou, cara, vamos trazer, achei incrível. E a gente organizou e foi isso mesmo, cara. A gente trouxe a galera, porra, veio o Edu, veio a galera muito forte, assim. Veio a Isabela, né, Ferrari. Isso. Cara, Isabela Ferrari, eu conheci ela no Facebook. Eu conheci engraçado ela, que o ela Facebook estava estudando fora. que tinha acabado de voltar de E Harvard. aí, não sei por que, um dia ela bateu lá, começando a falar desses temas também de direito, tecnologia, inovação, mas fora do Brasil. E ela, juíza já, né? E aí eu comecei a trocar uma ideia com ela, de pedir conselhos, de pedir orientação, livros. Então, cara, você quer se transformar na sua vida, você tá começando, seja cara de pau. Pede ajuda. E as pessoas vão ajudar. Não tenha medo de pedir ajuda.
né? E aí eu pedi Pode, ajuda. inclusive, mandar mensagem pro Daniel no LinkedIn aí. Pode mandar, porque o O convite. LinkedIn dele chovendo. Pode chover, pode mandar no pode TikTok mandar também, aí. responde. Toque Daniel Marques, siga lá em todas as redes sociais. Instagram. Conteúdo diferenciado para você que é transformação jurídica na sua vida. E se você quer o WhatsApp do Daniel, tá em qualquer grupo dos 340 grupos da ele tá lá. Também pode mandar. Só Não, mandar lá. mas uma coisa que surpreendeu muito na época foi isso, cara. Todo mundo, a B2L tava muito no início. E a gente já fez o evento como a B2L. E aí o Daniel divulgou aquele negócio no lugar inteiro. Todo mundo falava, caraca, eu vi o negócio da B2L na FRJ. Caraca, eu falei, cara, esse cara aí é bom pra cacete, cara. Porque o Daniel fez um trabalho ali de ecossistema muito forte, né? Embora tenha demorado pra galera chegar, se divulgou pra caramba. E foi um puta impacto ali positivo nos primeiros dias, assim. Foi muito A gente maneiro. usou muito o Facebook, na época ainda se usava o Facebook, em 2017. Pra quem não usava e não entendia o Orkut. E aí teve o evento. Uma outra anedota em relação a esse evento é que antes do evento a gente teve a discussão. O evento ainda era Advocacia 2.0. Você lembra, Bruno? E aí depois do evento a gente ficou tendo altos papos filosóficos que a gente tem, né? Falou assim, cara, é 2.0 mesmo? E aí, mas... Que é muito presunçoso, né? Porque a ideia, o conceito era o seguinte, cara, É um direito novo melhor. é um direito diferente, tem uma mudança de paradigma, que o Daniel falou, uma mudança de paradigma do mundo, você vai chegar pro direito. Então como é que a gente vai chamar? E tem muitos negócios de tecnologia, tem 1.0, 2.0, a gente falou, bota 2.0. Isso é, cara, é muito tipo assim, é muita arrogância tu presumir, não, meu irmão, tudo que veio aqui antes desse direito era 1.0 e agora é 2. Então acho que falava uma coisa meio arrogante. E por outro lado não dialogava, e a gente vê ali pela Revolução 4.0, que é o que a gente tá vivendo, né, intensamente. A gente falou, cara, 4.0, é isso que o Daniel falou, se for ver alguns eventos saíam ainda como 2.0. 2.0. Aí logo depois a gente falou assim, não, cara, é Advocacia 4.0. Porque a gente tem a quarta evolução industrial, então a gente tem que basear em algo sólido. Por isso também, tanto eu quanto o Bruno, a gente tem uma crítica quando se utiliza 5.0, né? É iPhone, né? Todo ano lança um novo. Senão daqui a pouco vai virar... Aí falo da sociedade 5.0, que é um termo que é utilizado só no Japão. Só no Japão, não pegou. Só no Japão, não pegou, assim, não é um termo universal como 4.0, né? E a gente está ainda vivendo o início, né, das consequências daquilo que vai ser o 4.0. Então, assim... O Klaus Schwab começou a falar de quarta revolução industrial ontem, assim, na linha do tempo, né? E começou a se identificar esse movimento, né, de transformação tecnológica, o surgimento de novas ferramentas que geram novas relações sociais, novo modo de compreender epistemologicamente Vai a falar realidade. de OpenAI? Vai falar de GPT-3 e tal? Exato. Mas, cara, isso é uma coisa interessante também, que eu acho que é um negócio que a galera às vezes não tem essa dimensão. Acho que o Daniel vai contar um pouco mais da B2L, mas, cara, tem muita base teórica. Então, assim, cara, o Daniel tem uma bagagem ali, cara, de leitura, de compreensão, de construção, que às vezes isso não se transparece. Então você vai ver um post da B2L, mas isso tá tudo dentro da tomada de decisão. Cara, Tainá também colocando ela na conversa aqui, cara, eu lembro incansáveis conversas nossas nesses primeiros meses, anos. Cara, a gente ia no Delírio Tropical e, cara, a Tainá tem uma bagagem também absurda para uma outra linha mais crítica do direito, de financiarização e tal. Então, cara, eram discussões, assim, profundas que a gente tinha, contextualizando com o direito, com essa mudança e trazendo muita bagagem. Então, acho que às vezes a galera olha para Future Law, olha para B2L, gosta do resultado, mas não entende. É que nem mais ou menos... Tava falando isso outro dia, o Google, né? O Google, para mim, é um dos principais, dos melhores produtos tecnológicos. Porque, cara, você entra uma caixinha e não tem mais nada. Então, aquilo ali é o ápice da simplicidade. Se você olhar e falar assim, cara, que idiota, cara, esse produto é ridículo. É uma barra. Só que dentro daquilo ali, cara, te dá ensejo a abrir toda a internet e é simples. Então, eu acho que, às vezes, a galera não tem essa dimensão de quanta reflexão teórica tem por trás, quantas discussões tiveram para as tomadas de decisão para chegar no que a gente conhece hoje como ecossistema, né? O pessoal olha o Medina surfando, acha que é fácil, né? Vai lá fazer os voos, né? Mas quando o cara tá lá e conhece aquilo que a pessoa faz com excelência, entende que é sumamente complexo, né? Quando você vai ver um evento da B2L, 2.500 pessoas, mais de 60 estandes. Cara, só uma coisa simples, todos os estandes do mesmo tamanho, mano. Isso é muito legal. Parece que é uma coisa simples, que faz... E todo mundo comentou isso, mas sabe a complexidade socioeconômica para você organizar um evento jurídico, o único evento jurídico no Brasil, em que, independente do seu faturamento, todos estão em pé de igualdade. É sumamente complexo isso. Aí você olha, parece fácil, vou copiar, né? E não é fácil, né? É muito, muito difícil. E aí a gente tem lá o evento da B2L, aí largo a empresa e fala assim, cara, eu vou começar do zero, vou buscar um estágio.
em paralelo a isso foi agosto do evento da B2L, então a gente já está em setembro. Então passou agosto, final de setembro, o Bruno não sabia disso, e aí o Bruno falou assim, pô, Daniel, eu queria trocar uma ideia contigo. Aí a gente foi trocar ideia, e aí ele falou, cara, fala aí, pode falar. Não, parêntese, né, Tainá? Tainá sabendo dessa história, que eu cometi a maior gafe, que eu sempre peço desculpa pro Daniel, que foi o seguinte, Daniel começou a galera ia sempre lá no escritório, o Daniel começou a ir pra caramba. E, cara, tipo assim, eu conheci o Daniel a partir disso, dessa conexão com o Marcelo, e não sei porquê, se o Marcelo falou o nome errado, ou eu salvei o nome errado, sei lá. Eu achava que o Daniel era Fernando, brother. Não era Fernando? Acho que era... Não me lembro. Marcelo. Não era Marcelo. E aí, cara, eu chamava o Daniel, e o Daniel, caraca, ele atendia pro Marcelo, assim, então eu fiquei chamando meses. E um belo dia, a Tainá começou a falar assim, cara, o Daniel, não sei o quê, falando, pô, o moleque é bom pra caralho, não sei o quê. Eu falei, pô, Daniel? Quem que é Daniel? Pô, o Daniel tá todo dia no escritório, vocês falam todo dia. Eu, pô, Marcelo? Eu nem me lembrava disso, mas... E o Daniel, cara, e a gente foi se conectando pra caramba, porque tinha, até no início do Sem Processo também, cara, a galera vinha, né? Tipo, surgiram algumas startups, o escritório era meio que um espaço aberto, e o Daniel, pô, sedento por isso, conectando, indo lá. E aí foi isso, cheguei pro Daniel e falei, cara, Daniel... pô, cara, cara, e a B2L hiper contado, né? A gente, naquela briga ali, a gente conseguiu que a galera pagasse como associado. Porra, e no primeiro momento eu fazendo estatuto, tudo, eu, Matheus, muito também, Matheus segurando ali a conta bancária. Aí eu falei, pô, Daniel, pô, tá na faculdade aí, porque que eu nem visualizava, Daniel, pô, um cara mais velho, com uma puta bagagem, tipo assim. Falei, Daniel, você conhece alguém aí que, pô, tem interesse em dar um apoio na B2L? Agora a gente conseguiu juntar o primeiro dinheirinho, assim, vai dar pra trazer alguém pra ficar full time. Aí o Daniel, pô, cara, eu topo aí. Aí eu falei, cara, tem certeza disso, né, cara? Não, mas antes disso também você falou, eu me lembro muito bem, que eu cheguei e falei assim, olha, tô buscando também oportunidades. Aí você apresentou, e eu acho que é uma coisa que o Bruno faz com uma maestria, que é, cara, o Bruno ele precisava de alguém na B2L. Mas ele falou assim, cara, mas se você quiser ter um escritório, tem um sem processo e tem a B2L. Né? O que você acha melhor pra você? Então eu acho muito bacana, porque ele respeita muito a liberdade do outro também. Lima Ferguson e Sem Processo perderam um talento, né, cara? Eu não vou nem mentir que, tipo assim, ele contou... Eu lembrei de que eu já ouvi esse mesmo papo também, tá ligado? Caraca, aqui é déjà vu. Aqui é a dimensão do tempo, meu amigo. É outra, é o Evo. Não é nem o Cronos, nem o Kairos, é o Evo, é o eterno, o tempo eterno. Agora te perguntar uma parada. Eu tava pensando aqui, cara. Tu é um cara que fala muito de inovação, fala, tipo, vamos modernizar o jurídico cada vez mais. Tipo, como é que é esse dilema? Tipo, falar, tipo, pô, não precisa de latim na petição, mas, tipo, você fala latim porque você sabe latim, tá ligado? Cara, é uma visão muito equivocada e talvez aí em relação a Tainá a gente tenha uma visão diferente de mundo. Polêmica, vamos jogar polêmica. Mas pode ser que eu esteja errado também, né? Cara, é uma visão muito equivocada achar que inovação e tradição são separados. Foi uma coisa que você falou até bastante lá no evento da B2L, né? É uma visão muito equivocada. E eu acho que a Inglaterra ela é um grande exemplo disso, porque ela consegue manter a disrupção constante. Não é um modelo sandbox regulatório, é um modelo disruptivo de regulação. Surge na Inglaterra. O modelo LSA, o Legal Service Act, indica que empresas não jurídicas podem oferecer serviços jurídicos. Mas, ao mesmo tempo que na Inglaterra tem esse conjunto de inovações e disrupções, você chega lá, cara, os prédios, né, alguns formalismos. Né, então, porque, em última instância, a tradição, né, Gadamer, ele dizia, né, aquilo que permanece. Ele chamava a tradição como aquilo que permanece. Mas existe outra dimensão da tradição que é a busca da essência. Né? Então, qual é a essência do direito? Né? O direito em si, enquanto instrumento, porque a justiça é a causa final do direito. Então, ao longo da história, o direito sempre vai mudar. Enquanto instrumento. Né? Em busca dessa causa final que é a justiça. Então, existe uma dimensão que é essencial, e a partir dessa dimensão que é essencial, você tem transformações que vão orbitando naquilo que é a essência. Por isso que é uma outra discussão que eu tenho com o Bruno, que a disrupção, para mim, é o resgate da essência. Eterno retorno. Não o eterno retorno, o eterno retorno é a divisão do tempo, que é muito da concepção grega, né? E antiga, né? A judaica cristã não tem um eterno retorno, é sempre um para frente. E aí, com a Revolução Industrial, o Iluminismo, eles transformaram a esperança em progresso, que é uma dimensão muito mais humana e materialista dessa visão do tempo.
Mas é a dimensão realmente de resgate, universal, atemporal, né? Você pensa, um exemplo simples, né, que eu gosto de dar. O ser humano, desde que é ser humano, ao longo de toda a história, sempre se locomoveu. O ser humano é próprio da natureza humana se espalhar, né? E a gente vai estar, daqui a alguns séculos, né, vai estar em Marte, vai estar em outros lugares, se assim for possível, né? Mas o ser humano, ele quer se espalhar, ele tem essa dimensão do expandir-se. Antigamente era caminhando, depois era na Revolução Agrícola com os animais, depois vai com a charrete, depois vem a primeira Revolução Industrial, vai com carro, né? Depois táxi, avião, né? E aí surge o Uber. O Uber é um novo modelo de transporte, porque o anterior não estava respondendo às necessidades sociais da natureza humana de se locomover, né? E aí existe, claro, algumas disrupções que acabam substituindo outras opções que acabam incrementando e melhorando, né, o anterior. Mas, em última instância, o locomover-se continua, né, sendo necessário. Quando você pega o Airbnb, né, antigamente, na minha época, todo mundo tinha uma casa no campo que era o repositório de tudo que quebrava na sua casa. Né, então, ou na praia, né, a pessoa ia para o interior aqui na região dos lagos, aí toda a família tinha uma casa na praia, que aí tinha um sofá de um tio, a televisão de outro, a cama de outro. O que é quebrando e levando. Hoje em dia não precisa. Mas essa necessidade de ir para outros lugares, né, ainda continua permanecendo. Só que ao mesmo tempo existe uma alteração. Porque quando você pega o Uber, beleza, Daniel, é um novo modelo de transporte, mas não é só isso. É um novo modelo de relação com as coisas também. Porque hoje em dia, quando você pega um adolescente que mora numa grande capital como São Paulo e fala que não quer ter carteira de dirigir, para quê? Então, aquilo que se transforma em posse, se transforma em um serviço. Então, existe uma alteração na permanência, uma permanência na alteração. Né? E no direito é a mesma coisa. Tem um aspecto egóico também de todo mundo, que é, cara, todo ser humano ele se acha o último level da cadeia histórica, né? Eu acho que até por conta disso que você tem tanto filme, às vezes... cara, o mundo vai acabar. Todo mundo tem essa imagem de que, cara, eu tô no final da história, eu tô no ápice tecnológico, a gente tá aqui em 2023, a gente olha e fala, caraca, meu irmão, OpenAI, GPT-3, caraca, eu tô no ápice tecnológico. Daqui a 100 anos, a galera vai olhar pra gente que nem a gente olha pra alguém em 1923 e fala, cara, era isso que a galera chamava de modernismo, futurismo, então há 100 anos atrás, então... E aí, dentro disso, eu acho que tem esse pouco de... as coisas se transformam, mudam, mas elas sempre... a essência, ela não se transforma, né? Então, eu acho que esse resgate... Eu concordo com o Daniel nesse sentido. Eu acho que... E até do que você falou um pouco ali das startups. Então, assim, cara, a gente estava num fenômeno há muito pouquíssimo tempo atrás, 6 meses, 1 ano, talvez, que, cara, se fazia qualquer coisa, cara, isso não é um copo. Isso é um copo tech e, por conta disso, isso é uma startup e isso vale bilhões e a galera pagava nisso. E aí... Cecília faz um pipi. Se tivesse blockchain... Isso não é um charuto. Então, e eu acho que... É uma que... experiência. E isso sustenta, né? Aí você volta e eu acho que agora a gente tá no ponto baixo, que é, cara, uma curva ali de... Cara, tudo ruim, nada vale nada. E, cara, é cíclico, essas coisas voltam ali e tal. E o mundo segue. Eu tenho uma visão... bem diferente, mas... Fala aí, Tainá. Polêmica, Tainá. Eu tenho uma visão completamente diferente. Essa visão hegeliana de tese, antítese, síntese, de dialética. Eu acho que você colocou uma roupagem muito, muito bem elaborada e bonita. Algo que pra mim é muito, muito mais cru. E olha que quem me conhece sabe que eu sou muito otimista e muito... E tento ver as coisas assim com bastante ânimo. Para mim, isso é uma discussão de funcionalidade. Voltando à pergunta do Fatudo, a gente não usa latim porque ele não é mais funcional. A utilidade ela é uma discussão utilitarista. Não, mas é porque a pergunta dele relacionada ao latim foi um gancho para poder explicar a relação. Daniel fugiu pra caramba pra não falar mal do latim. A Tainá aqui em 2 minutos. Volta pro latim. Daniel, volta pro latim aqui, cara. Daniel, nunca quis ofender falando do latim, tá? Não, mas o latino... Eu não domino latim nem nada e não estou defendendo o latim, não. Ao contrário, né? O latim utilizado com juridiquês acaba afastando a pessoa. Então, eu não estou defendendo o latim nem nada. Mas é porque acabou que o comentário dele me levou a fazer uma reflexão sobre essência e acidente. Mas eu acho que isso também se aplica a essa visão. Bom, é minha visão de... O ser humano, ele continua... Mas qual é a essência? A essência é o latim? Não, a essência é a comunicação. A essência é a funcionalidade. É a comunicação. Então, por exemplo, você pensa antigamente, antes do latim era koiné.
Antes do inglês que hoje domina o mundo, a koiné era o grego falado entre os povos, né? Antes do domínio da civilização latina. Quando você chega a anos 70, 60, 50, era o francês. Até hoje em dia, quando você vai na União Europeia e na ONU, os documentos oficiais é o francês, né? Então, óbvio que, mas a necessidade de ter uma língua que seja a língua padrão, né, de comunicação entre as pessoas, ela permanece. Né? É necessário que exista um idioma que nos conecte e que seja aquele padrão. Antes era o grego, latim, francês, né? Inglês, hoje em dia é o inglês. Mas assim, encaixando o debate da linguagem no inovação versus tradição, pensar o porquê se inova e o porquê se mantém a tradição e o que você chama de busca de essencialismo, onde que isso se encaixa, para mim, na verdade, é um debate sobre funcionalidade. Então, o tradicional, ele permanece enquanto funcional e ele sai de cena enquanto não funcional. Sabe? Então, a discussão não é sobre o inovar ou não inovar por um desejo abstrato. É inovar ou inovar enquanto aquilo tiver uma motivação de eficiência e de produtividade. O que você está chamando de funcionalidade, Aristóteles chamaria de causa final. Por exemplo, a partir do momento que o direito... Se a justiça é a causa final do direito, a partir do momento que o direito ele não alcança a sua causa final... Né? Aquele direito ele começa a perder a sua função. Não só a causa final, mas a causa final dentro da maximização potencial dessa eficiência, sabe? Porque não basta atingir esse objetivo. Esse objetivo ele precisa ser atingido dentro de uma maximização, dentro do máximo desse potencial. É para isso que se inova. Cara, posso falar só uma coisa antes de falar tudo? Cara, só falta pra mim a quinoa aqui pra voltar nos anos 2017. Delírio Tropical nos patrocínios. E eu fiquei muito feliz, cara, porque isso aqui era todo dia. E eram debates assim, almoço. A gente chamou de delírios filosóficos. Você vê que o Daniel, quando ele já falou assim, cara, a Tainá já não concorda aqui, né? Porque eu já sei, a gente ia discutir. Mas, cara, e eu acho que Mas a maximização financeira... Porque assim, se você leva isso pra todos os âmbitos da vida, você tem um problema muito sério. Porque você pega, por exemplo, alguém que tem Alzheimer. Qual é a funcionalidade de um ser humano que não é capaz mais de ter as próprias... possuir suas próprias capacidades cognitivas? Não, zero generalização, concordo. Cara, e esse é um ponto, e eu acho que isso é legal também. E eu volto a dizer, cara, a gente tá no mundo hoje, acho que a gente falou isso, não me lembro qual episódio, sobre algoritmo e reforço, né? Um tema muito forte de em que ponto os algoritmos hoje eles reforçam as nossas escolhas e que a galera vai vivendo numa bolha. Eu acho que esse lance da Tainá e do Daniel aqui, que, cara, um pequeno... Convido aí quem quiser almoçar com a gente aí no Delírio Tropical, Delírio Tropical nos patrocine. Cara, é um bom exemplo disso, de uma discussão de alto nível, muito fundamentada, e que fica no plano das ideias, é que sai todo mundo aqui, se encontra, amigo, tá em prol do mesmo objetivo, que é a inovação no mercado jurídico. Eles até podem, cara, discordar em termos de... epistemologia, seria isso somente? A gente seria tá tentando entender o fenômeno. Uma compreensão de fenômeno, mas em termos práticos, e eu acho isso legal. Acho um exemplo muito legal também para o mundo que a gente está vivendo hoje, porque esse debate de ideias é que faz com que todo mundo evolua, aprenda, e muitas vezes falta esse diálogo de alto nível. Cara, é rebaixado a um fla-flu em todos os níveis, não só político, às vezes ideológico. Cara, eu acho isso, você acha aquilo, e a gente não dialoga. Então, acho muito bacana, assim. Podem voltar a discutir aí. E que era muito comum, né? Minha quinoa, cara. E só um comentário. É exatamente por isso que eu tinha ficado com a sensação da última vez que eu precisava estudar mais pra conversar com os dois, tá ligado? Isso foi legal. O Fator virou pra mim outro dia. Eu falei assim, cara, meu irmão, comecei a ler aqui pra caramba, porque, cara... brother, que assim, vai comprar aqui, vai entrar no jogo, você tem que ter um fundamento... E que era muito comum antigamente, né? Você tinha desde a Idade Média, quando começa a estabelecer aqueles diálogos, né, onde você tem uma tese, depois tem outra tese, contratese, né, que era muito comum que existia na escolástica. A escolástica nasce nesse sentido, né, do encontro dos contrários. E a partir do encontro dos contrários, entender aquilo que existe e que faz sentido, até de busca de novos conceitos para a compreensão da realidade. E isso é essencial, né? Quando você pensa no sandbox regulatório, é um conceito que não nasce no direito, nasce aonde? Na informática. Né? Quando você pensa quando você pensa em resiliência, que é o conceito psicológico, nasce aonde? Na engenharia. Né? É na engenharia que tem esse conceito de resiliência que depois, olha, de repente a gente pode aplicar aqui na psicologia. Né? Quando você pega, por exemplo, São Tomás de Aquino, é incrível, porque ele pega os árabes, né? Filósofos árabes que não eram cristãos,
né? E muitos conceitos que tem da filosofia de São Tomás de Aquino são conceitos árabes. Por quê? Porque são conceitos que conseguem interpretar a realidade de maneira muito mais correta. E aí tem Luciano Floridi, que fala muito sobre o mundo on-life, que é um mundo que não é nem 100% digital e nem 100% analógico, é um mundo misturado. Ele chama até, usa a imagem do manguezal, né? Que a água não é nem doce nem salgada, ela é salobra. Né? Ele fala que quando a gente vai lidar com o tempo, a gente tem que ter um novo conceito para compreender o tempo na nossa realidade, que não é nem o Cronos nem o Kairos, mas é o tempo quanto latência, que é um conceito da informática. O que é latência? É o espaço entre o input e o output. Né? Então, eu mexo o mouse, antigamente, né? Eu mexia o mouse e 5 segundos depois o mouse mexia. Essa latência, que é esse espaço entre que você mexe e ele responde na tela, cada vez foi diminuindo, é imediato. E hoje essa latência ela é imediata. E a gente leva isso para a nossa vida, porque a nossa relação com a máquina é cada vez maior. Então, quando eu converso com alguém, vou namorar com alguém, ou vou conhecer alguém, se a latência ela não é imediata, esse conceito do tempo, eu entro em desespero, né? Entro em angústia. Cara, e esse lance, Daniel, que é muito do teu fundamento lá da tua tese, né? Você tá estudando muito isso e tal. Cara, no dia que você me trouxe esse conceito, a gente tava conversando, falou, cara, tempo latência. Cara, eu acho isso legal, e esse é o lance do aprender e desenvolver. Cara, isso deu um clique ali de compreensão muito da expectativa, né? Eu tenho falado isso muito no mercado jurídico, que é muito... Esse é o desafio, talvez, maior do mercado atual. Esquece tecnologia de maneira geral, ou todos os ferramentais. O ponto é a expectativa latência. Eu acho que esse é o ponto que o Daniel coloca. Então, a gente está tão imerso em algoritmos e tomadas de decisões tão imediatas. Imagina que você fosse escolher um cinema, lembra do Helder falando lá no futuro, que a gente vai ver no passado, que não sei onde que vai aparecer lá na plataforma de streaming. É o Evon, a gente tá no Evon. Aí você fala assim, cara, vamos ver um filme no cinema? Vamos comprar o jornal, ver o horário do filme e ver a sinopse dele. Então não é um tempo latência. Hoje, eu ligo ali o Netflix e ele já sugere o filme e pelas minhas escolhas algorítmicas do que eu já cliquei, do que é sugerido pra mim. Você escolher pra ele escolher um filme pra você. E ele já sabe o momento que eu paro e ele cria um filme conforme as minhas escolhas, então ele me lê e já me entrega, e aí isso traz para o mundo inteiro, para o mundo jurídico. Então, um diretor jurídico, um presidente ou a presidente de uma empresa, ele está sentado, ele tem uma expectativa imediata de atendimento ao desejo dele de satisfação jurídico. E o direito não consegue acompanhar. E é por isso que a gente está no mundo hoje, que a gente tem 1.500.000 advogados, gente pra caramba, todo mundo correndo atrás, cara, um mercado hiper competitivo, e que se a gente não coloca software e não consegue equiparar com a máquina, a gente nunca vai ter perna para chegar lá. Então, eu acho que esse conceito que o Daniel trouxe, e eu acho que é o lance da simplicidade ali, cara, é uma ideia muito óbvia, mas que ela permeia muito do mal-estar social que a gente está vivendo hoje. Até porque, tipo, tu tem que ter uma compreensão da realidade ali, uma atenção para tudo que tá acontecendo e uma noção de, tipo, lidar bem com isso e ponto, sabe? Só estar bem com isso, estar bem nessa situação, entendendo que certas coisas... Uma autocrítica que, inclusive, que é uma parada que eu já troquei uma ideia contigo, tipo... quando eu comecei, por exemplo, a ver essa realidade que tu tava vendo lá em 2016, eu fiquei tipo, cara, tem muita gente já muito avançada com isso. Tipo, como é que eu vou dar um passinho sequer no meio disso tudo, né? E aí era uma parada que tu sempre comentava, cara, as coisas levam tempo pra maturar, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, e foi até uma coisa que tu tinha comentado da primeira vez que a gente gravou, né? Que foi... O passado que não é passado e que também não é presente, já que é passado quem já tá vendo pode agora. Ser futuro. Da importância da gente, tipo, aprender a fazer boas perguntas, né? Que tu comentou, cara, futuro é dos filósofos, né? E até no mercado jurídico, acho que a galera, quando quer dar o primeiro passo, pensa muito ali em empreendedorismo, inovação, tecnologia, mas, tipo, às vezes foge um pouco dessa parte mais filosófica da coisa. Mais do que técnicos no direito, no futuro ele vai precisar de filósofos do direito. E o chat GPT que está agora na hype, na moda, cara, mostra isso de maneira muito clara. Se você usa o chat GPT, sabe que se você não fizer as perguntas corretas, as respostas deles vão ser muito imprecisas. Né? E aí você tem que criar o prompt, né? A persona, ir orientando, fazendo a pergunta. E se você conhece aquele tema, quando ele responde, você tem que ir meio que futucando, né? Ele não chega e dá aquela coisa
pronta, Vem né? pronto. E aí ficou muito claro esse conceito que eu tinha antes, mas quando a gente começa a utilizar o ChatGPT, fica claríssimo. Fazer as perguntas corretas é mais importante do que a própria resposta. Que era algo muito comum também, né? Dizem que a boa pergunta já é 80% da Dani, resposta. emenda na sua resposta da sua fala do ChatGPT, no teu objeto de tese. Você está estudando inteligência artificial já tem um tempo, agora a gente está no auge do debate, está todo mundo tangenciando esse potencial, ainda que de forma mínima, e você está estudando isso, em breve teremos aí uma nova publicação no selo Future Law B2L. Isso. Não vou dizer qual é a editora, surpresa. E conta pra gente como é que tá esse desenvolvimento e onde é que você quer chegar com esse trabalho. Então, o meu trabalho, eu estou na linha de direito das cidades, então eu foquei muito em inteligência artificial no uso dela na segurança pública, que eu acho que é o uso mais sensível que tem, né, da inteligência artificial como modelo de controle social. E acho que aí é onde está o grande perigo. Inteligência artificial nas redes sociais gera um perigo? Acho que gera um perigo. Inteligência artificial, indicação de livros na Amazon, gera um perigo? Gera um perigo. Pode ser no chat GPT, pode gerar algum tipo de perigo? Pode gerar. Agora, quando você utiliza a inteligência artificial para controle e domínio social, eu acho que aí está o grande perigo. E é muito fácil. Já está acontecendo. Você pega a China, o score social, onde todos os atos do ser humano na China são pontuados. E dependendo da sua pontuação, você pode viajar para tais lugares, comprar em tais lugares, né? Isso de maneira automatizada. Você na China, né? Brasil, mas não na mesma escala ainda, né? Mas é muito fácil chegar. É muito fácil você chegar a isso, né? Então, minha tese é muito voltada à questão do uso da inteligência artificial na segurança pública. Aí tem também, por detrás, uma subtese que é possível embedar, né, dentro dos sistemas de inteligência artificiais, já dentro dela, princípios éticos e princípios legais, né? Porque a gente está falando num modelo de escala muito grande, né? Uma coisa é no mundo analógico, onde surge um novo produto ou serviço em que poucas pessoas consomem, se tem algum problema, o impacto ele é pequeno. Agora, num modelo, você pega a GPT, são 100 milhões de pessoas utilizando em 2 meses, ultrapassou o recorde do TikTok, que eu acho que era 3, 4 meses. Então, a escala ela é muito grande. Quando a escala é muito grande, não adianta ter princípios legais apenas a posterior. Porque aí, poxa, a posterior, a merda já foi feita. Entendeu? Então, é possível, né? E é um princípio muito que está no livro do Tomorrow Lawyers, do Richard Suss, que ele fala de Embedded Legal System. Para dar um exemplo concreto. No Brasil, existe um normativo que só pode andar com cinto de segurança, né? Então, será que já não poderiam ter carros? Existem carros que são assim, que só ligam quando o cinto de segurança está colocado. Então, é um preceito legal já embedado dentro do sistema. Claro que também pode ter um perigo muito grande de cair no controle social, né? De querer legalizar todas as relações sociais. Então, a tese está indo por esse caminho ainda. Aí você vê na discussão, por exemplo, as primeiras discussões de regular OpenAI nas escolas de, cara, não deixar as crianças usarem. Que é, cara, típico da regulação mais básica e mais infantil mesmo, brincando até onde está sendo regulado. Baseado no medo, né? No medo e, cara, é que você não vai controlar. Então, assim, é isso. Como é que eu entendo esse fenômeno e não adianta... Cara, é a mesma teoria ali dos ludistas, né? Vamos quebrar as máquinas porque elas vão nos substituir. Sempre uma primeira reação muito agressiva e pouco eficiente, né? Eficaz. O Ronaldo Lemos, ele fez uma postagem no LinkedIn, que é o parceiraço nosso. E aí ele tá dando um curso, agora não sei aonde, que ele fala que eles estão dando nota, um trabalho final para os alunos e dando a nota para a melhor pergunta para o chat GPT. Então eles veem qual é a resposta do chat, veem quais são as melhores respostas. E aí as melhores perguntas relacionadas àquela resposta, a nota está baseada nisso, que é justamente ensinar a perguntar, né? Ensinar a explorar, que é o grande problema que a gente tem hoje em dia. Como o conhecimento está muito acessível, a gente está perdendo aquele arcabouço de conhecimento que a gente coloca na nossa memória. Para que eu vou aprender isso, memorizar isso, saber se dados eu posso olhar no Google, né? Só que ao não guardar isso na sua memória, você perde uma dimensão muito importante, que é da criatividade, que é de gerar relações que não está na máquina. De abstrair, de gerar relações, de criar novos produtos e serviços. Até de entender o que você efetivamente quer saber, né? É que também... Sabe o que eu acho também? Eu acho que rola, trazendo um paralelismo.
Eu acho que é o anabolismo cerebral que as pessoas querem. Então, o que é o negócio? Cara, eu não quero ficar Pensa ali... por mim. E não quero, tipo assim, não quero ficar assim... Eu quero, cara, desenvolver meu músculo ao longo de muitos anos. Vou na academia, não. Não, cara, eu vou tomar aqui um anabolizante que eu vou ficar forte rápido. E as pessoas Não querem... olha pra mim com essa cara, não, pô. Eu lembrei. Não olha pra mim com essa cara, não. Eu lembrei Sai. essa semana. Tudo, antidoping. Sai pra lá. Antidoping no podcast. Conta que você tava me contando essa semana do desenho. Meu Deus, qual desenho? Ah, você falou, você assiste aquele desenho? Eles criaram um... Ah, do Rick and Morty. Rick and Morty, que tem um Eu episódio... vi alguns episódios já, não Pô, vai? tem um episódio que o Rick ele cria uma máquina que é pra botar o corpo deles pra fazer coisas enquanto eles dormem. Então o Rick e o Morty, eles ficam fazendo abdominal à noite, dormindo, Tá forte. pra acordar com um tanquinho. A Summer, se eu não me engano, aprende espanhol. A mãe dela aprende trompete, o pai manda carta pra ele mesmo. Mas eu acho que é essa a expectativa. Então, assim, porra, ninguém que tá hoje disponível a investir uma década em ficar ali no monastério e aprender, ficar A rotina do... a rotina. Esforço. Ninguém quer esforço. As pessoas querem assim, cara, como é que eu sei tudo que o Daniel sabe em um mês? Qual é a fórmula pra isso? Porra. Mas assim, tem o anabolismo e tem a atrofia, né? Porque, assim, ninguém também quer... Ninguém tem mais capacidade Mas de... o anabolismo... Por isso que eu, É isso, de mas desenvolvimento. muscular também é isso. Você anaboliza e você inibe a produção hormonal E aí tradicional. você não consegue Porque você não consegue mais. Mas é isso. Porque assim, esse que é o ponto. E eu Se acho que cuida, esse... se bam. Exatamente. É uma incapacidade É crescente porque é um caminho... de não vai conseguir- de realizar sinapse. É isso. É isso, de criar, de correlacionar as ideias, de... Se eu não me engano, no último desenvolver episódio, pensamento. A gente criou densidade líquida. Não foi? Foi. Já nem me lembro, cara. Foi densidade líquida. As pessoas não têm mais repertório, né? Repertório. Não tem mas não tem tempo de desenvolver. E eu acho que não é um problema da geração mais nova. Não é um tem problema... musculatura pra Mas é um problema pra até desenvolver. expectativa, cara. O que a gente fala, tipo assim, eu vejo a minha capacidade de leitura, é óbvio que também tem decorrência dessas atividades profissionais, mas a gente tem muito menos tempo, porque o mundo hoje ele é feito pra distrair a tua atenção. Você pega um livro, cara, toca ali o WhatsApp, toca ali não sei o quê. Então, assim, o mundo tá te distraindo. Então, Tem que ser um esforço ativo foi. bizarro pra sair No disso. Tempo Eva, a gente tava falando aquela nossa conversa do... Nossa, imagina a gente nessa geração, assim, se a gente teria isso. lido... sei lá, um décimo do que a gente leu. porra, era muito bom você ter o ICQ lá, pra quem se lembra das antigaças, no computador, porque, porra, o WhatsApp é um inferno, brother. Aquilo ali atrapalha a tua atenção, o Instagram, e aquilo consome a tua atenção, até porque aquilo ali mexe realmente com ter um movimento de estímulo, seja de produzir, seja de consumir, seja de dar like. É sociedade dopaminética, né? É isso. Você E tem bombas de dopaminas a todo cada momento. a cada Não, e minuto. você perde também o controle do que você quer pensar. Uhum. Porque você entra às vezes na tua rede social ou onde quer que seja, com um objetivo e aquilo vai se desviando quando você se depara, tipo, você perdeu o total controle do que era É o foco inicial. do teu objetivo inicial. Então, assim, você perde tua autonomia dos teus objetivos, né? Do teu desejo. Então, você tem que ter uma determinação muito forte para conseguir executar tudo que você precisa fazer diante de todos os estímulos que acontecem ao longo do dia, né? É quase que um videogame, assim, você vai passando por vários obstáculos para conseguir chegar no final do dia e ter concluído todas as tarefas. Eu acho que ainda rola um dilema, porque assim, cara, cada vez mais você tem que se posicionar no digital, cada vez mais você tem que estar presente nessa realidade também, até pra tu executar certos projetos, pra tu colocar certas coisas na rua. Então, tipo, é esse dilema. Por isso que às vezes as pessoas vão pra retiros. Você tem que ter rupturas, né? Por isso que no Milagre da Manhã fala que você tem que ter lá seu momento de oração, de contemplação, né? Que é o óbvio, né? Daniel, no Tempo Evo falou sobre o empreendedorismo conectado à religiosidade. E eu achei esse um termo interessante, eu não conhecia. Dani, compartilha com a gente sobre essa Assim, visão. minha visão de mundo e de compreensão antropológica do ser humano é que a religiosidade é uma dimensão própria da natureza humana, né? O ser humano, enquanto ser humano, ele se manifesta enquanto ser religioso. Se você observa, por exemplo, as cavernas de Luscaux, da França, ou de Altamira, na Espanha, as manifestações de inteligência humana são manifestações também religiosas.
Né? Quando você pega um conjunto de ossos e não sabe se é Homo sapiens sapiens, ou Homem australopithecus, né? Ou outro tipo de hominídeo, como é que você diferencia, às vezes, devido ao tipo de arcada da ossada muito parecida? É porque está enterrado, é porque tem alguma cor ocre vermelha que simboliza o sangue, é porque está voltado ao Oriente, que significa o renascimento. Então, o ser humano é, por natureza, um ser religioso. Se essa religiosidade não se manifesta através de uma religião tradicional, catolicismo, judaísmo, ele acaba se expandindo através de outro tipo de manifestações. E é o que a gente vive hoje. A gente vive hoje na sociedade ocidental, é uma sociedade ateia prática, em geral. Existe um ateísmo prático. Né? A gente fala que a gente é católico de IBGE no Brasil. Mas não é só no Brasil, é no Ocidente inteiro. Que é muito diferente da experiência do Oriente. O Oriente ele ainda é sumamente muito conectado com essa dimensão religiosa. Né? E aí a gente vê isso no empreendedorismo. A gente vive hoje em dia no empreendedorismo, né, com essa dimensão religiosa. A gente não fala mais que a gente tem... não são mais trabalhadores, são colaboradores, são comunidades, né? Evangelizar, você evangelizar. Eu me lembro muito bem de Pensei num 2017. termo aqui, capitalista praticante. Capitalista praticante. E é isso. E aí o capitalismo, ou essa dimensão empreendedora, acaba virando também uma dimensão religiosa. Você tem que ter rituais de trabalho, certo? Né? As pessoas usam, são todos conceitos e palavras de dimensão que era dimensão religiosa, que nasceram na religião, né, e estão sendo utilizadas dentro do empreendedorismo. Daniel, isso é ruim ou é bom? Né? Aí depende. A análise aqui que estou fazendo não é análise moral, é apenas análise do fenômeno, né? Descrevendo o fenômeno. Então, mas isso é claro. Ou seja, na sociedade cada vez mais ateia no sentido prático, né, você tem cada vez mais isso extravasando dentro de uma visão empreendedora. Muito legal, Dani. É legal, essa sacada muito boa, Bem né? legal, né? Uhum. Isso é Legal. claro. Desde que eu comecei a entrar nesse mundo, ver os startupeiros, comunidade, porque eu vivia disso, né? Eu falei assim, calma aí, opa. Eu já vi isso em outro lugar, né? Acho que eu já vi. Been there, done that. Uns Calma 10 aí. anos atrás. Jogando em casa. Calma aí, tem alguma Jogando coisa. em casa. Parece que eu saí, mas não saí. Né, mas ao mesmo tempo é interessante, né? É interessante. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Pra gente não misturar as coisas, né? Ô, Daniel, cara, a gente tá chegando no final, cara, sempre... E é engraçado que a gente gravou o segundo episódio totalmente diferente, então já fica aqui o convite pro terceiro. Espero que a qualidade sonora tenha ficado boa, porque, cara, muito... Definitivamente ficou. Porque Foi excelente. A gente tá ouvindo, né, dessa vez. Então, assim... Cara, Daniel, palavras aí, cara, desse episódio, você tem que voltar várias vezes, cara, isso é fato. cada episódio com ele é um episódio diferente, tá ligado? Diferente, outra percepção. Eu acho que é muito disso também, isso é legal também, eu acho que a gente... tem um pouco disso quando a gente grava, mas quando a gente gravando com a mesma pessoa é engraçado porque é a temperatura do dia, sobre as referências do que a gente tá vivendo e tá num mundo tão dinâmico que, cara, o que era referência um mês atrás, hoje é diferente, tá uma coisa muito Da viva. última vez que a gente gravou não tinha OVNI. Tchau. Vai entrar nesse assunto agora, Fatudo? No final do episódio? Final desse episódio. Você quer fazer alguma pergunta aqui pro nosso quase padre aqui sobre OVNIs? Não, se ele quiser fazer algum comentário, pode. Quando eu fiz esse curso lá, lá em Ele vai Cambridge, mesmo fazer um comentário. Obrigado. Tinha uma cientista da NASA que o trabalho dela era estudar exoplanetas e a possibilidade de vida fora. É claro, será que ela comentou tudo que sabia, né? Mas ela, segundo a visão dela e pelos estudos que ela tinha feito, que era praticamente assim, a porcentagem era tão pequena que era praticamente beirando impossível. Tanto que hoje em dia se fala muito de vida... será que existe a vida inteligência não carbono, né? Que é o modo de vida que a gente conhece, que é através do carbono, né? Como matéria principal. Mas esse é um tema para o próximo. Trollocast. Né? Cara, acho que vale também só alguma dica, alguma recomendação. De OVNI? Você quer saber o quê? Pra identificar um OVNI? Não. Não. De OVNI não, pô. Pro nosso espectador de casa. Eu vi um meme do cara todo ferrado, assim, de faixa. Tá assim, eu só tava a 2.000 metros de altura dando meu balão. Aí me derrubaram. Mas esse comentário é importante porque, assim, cara, uma primeira mensagem que eu vou deixar pra vocês. Cara, O OVNI ou a da dica? Os dois. Tô juntando os dois, usando a criatividade. Pessoal, o mundo passa muito rápido.
E as distrações são muitas. É guerra na Ucrânia, é OVNI, é eleições. Cara, foque naquilo que você pode fazer por excelência. Não queira controlar o mundo, né? Tente ajudar quem está do seu lado, né? Quem está do seu próximo, porque senão isso vai gerar uma profunda angústia e insatisfação no seu coração. E por que eu estou comentando isso? Quando você entra no mundo de direito e novas tecnologias, a gente está falando pelo menos 20 novos nichos de atuação dentro do direito. Né? E daqui 6 meses a gente está falando de chat GPT, a gente está falando de metaverso, metalol, né? E aí antes estava falando de NFTs. Então, assim, tudo isso passa muito rápido. Então é muito importante você centrar e entender aquilo que faz mais sentido para você e você focar nisso. Depois, outra coisa que é muito importante, pessoal, no futuro, que já é o presente, Evo, né? Essa mistura do tempo, passado, presente e futuro, cara, mais do que técnicos do direito, que a técnica também é importante, com isso eu não quero dizer que a técnica não é importante, ao contrário, ela é muito importante. A gente vai precisar de filósofos de direito, pessoas que sabem fazer as perguntas certas, né? Faltam pessoas realmente curiosas, no sentido latino de cur, né? Não cur, né? Que significa porquê, né? E aí eu acho que a gente falta resgatar, eu acho que um bom modo de a gente resgatar toda essa velocidade da sociedade é resgatar os princípios que foram necessários para que a própria filosofia surgisse no período grego, que é o ócio criativo. A filosofia ela não surge em Atenas, ela surge nas colônias que circundam Atenas, né? Você vê em Samos, né, em outras cidades tão próximas, não na capital. Então, esse ócio criativo, né, ele é muito importante, esse momento de silêncio, de ouvir. O outro elemento é a curiosidade, que eu já falei antes, né, perguntar-se o porquê das coisas. E por último, né, que eu acho que é o mais difícil, que a gente perdeu hoje em dia, é a capacidade de maravilhar-se, né, a capacidade de olhar com outros olhos as mesmas coisas. Então, a gente perdeu muito essa capacidade de maravilhar-se. Tudo é mais do mesmo. Mas não porque as coisas são mais do mesmo, mas sim porque o teu olhar está viciado em relação a mais do mesmo. Então, assim, por isso, acho que esses 3 elementos dentro do direito são essenciais para a gente resgatar esse advogado como filósofo. Dani, eu vou ter que te corrigir, esses 3 elementos dentro da vida. Né? Então, e aí o ócio entra a questão do silêncio, da meditação, da leitura, né? O perguntar entra a dimensão da humildade, de você ter um mentor, de buscar explorar novos horizontes, né? E a capacidade de maravilhar. São coisas que só o ser humano possui, né? E que estão faltando profissionais, né? Não faltam vagas no mercado jurídico, faltam, na verdade, pessoas que eu acho que têm essas 3 qualidades, né? Para a gente poder fazer realmente a diferença. Sigo também a B2L, se você quer, né, fazer parte dessa transformação jurídica, a B2L Love, seja um B2L Lover, né, da nossa comunidade, seguindo os rituais de transformação jurídica. O nosso líder. Nosso líder. Muitas Nosso palmas líder pro Daniel. nosso Profeta. convidado. Profeta. Nosso profeta Daniel. Tem nome de profeta. Então siga a B2L, B2L Brasil. Também me sigam nas redes sociais mais próximas, @Doc Daniel Marques. Vai ser um prazer gigantesco tirar todas as suas dúvidas. Para mais dicas. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Tainá, Fatudo, é um prazer gigantesco estar com vocês aqui. E aceito convites para novos temas, seja OVNIs, seja só filosofia, seja discutir um pouquinho sobre a dialética hegeliana e o impacto dela no marxismo, com redução da realidade a materialismo. Então, a gente pode estar discutindo essas outras coisas também, que são bem interessantes. Delírio Tropical, vocês estão perdendo um belo patrocínio. Cadê aqui no... Pessoal, Palmas pro aguardem aí, nosso palmas para o convidado. Daniel. Muitas palmas. Obrigado, produção. Muito obrigada, Dani. Acompanhe os próximos Incrível. episódios. Obrigadão, Daniel. Tamo Parabéns, junto. galera. Tchau. Valeu, gente.